Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Olá a todos, bem-vindos. Hoje estamos aqui com os fundadores do GRDVM, é verdade. Os três fundadores do GRDVM estão aqui hoje. Bem-vindos, temos o Alberto Bento, o Jorge Lopes e o António Soledade. Três pessoas que fundaram a coletividade, o GRDVM, o Grupo Recreativo e Desportivo de Valdemaceira. O objetivo do episódio de hoje é falar um pouco sobre a constituição da coletividade, enfim, sobre todo o processo que envolveu esta dinâmica. Mas eu queria, antes de começar, antes de mais agradecer-vos a vossa presença e a vossa disponibilidade. Não foi fácil, até foi fácil, no fundo até foi fácil, mas muitas vezes não é fácil. Há pessoas que estão em vários, o Alberto está em Lisboa, enfim, às vezes não é fácil conjugar aqui as disponibilidades de toda a gente, mas acabámos por conseguir isso. Pronto, agradecer-vos a presença e também, em meu nome, agradecer, em nome, penso não estar a falar mal, se estar a falar em muitas das pessoas de Valdemaceira, também gostava de vos agradecer o facto de terem tido esta ideia, porque foi ao lado do GRDVM e no GRDVM que nós todos crescemos. Eu falo das pessoas da minha geração e outras, e devemos muito ao GRDVM e, sobretudo, a vocês, às pessoas que neles estiveram durante estes anos todos, mas, sobretudo, a vocês, que foram vocês que o criaram, não é? E vocês vão falar sobre isto, mas em off estávamos a falar. Sei que o Alberto e o Jorge, quando me contataram a mim, já tinham contatado 4 elementos para fazer parte, tinha de ser 3 pessoas. Ele só podia ser constituído com a assinatura de 3 pessoas. Não 3 pessoas, não é? 3 pessoas. Eu sei que eles contataram 3 elementos ou 4. Isso é o nome deles. E eu, depois, entre coisa, vieram ter comigo num dia que eu vinha da Quinta da Mota, se chovia algo, se eu andava a sanear a veia com as vacas e disse: "Apá, venham falar comigo às 9 horas da noite, que eu agora tinha de ir me lavar e arrumar o gado e coisas." Eles vieram e disse: "Se vocês veem que isso não prejudica a minha vida, podem contar comigo." E foi eu disse: assim. "Apá, não prejudica nada a tua vida." Eu disse: "Então, podem contar comigo." Seguinte isso, mandaram os papéis de Lisboa para o Adelino, que mandavam os papéis de coisa. O Adelino taxista. O Adelino taxista. Eu assinei e disse: "Ó, tio Adelino, tome lá isto dentro de uma folhazinha de plástico e entregue lá ao Alberto ou ao Jorge, entregue lá isto." Passado, isto depois foi para o Ministério, o Alberto me mandou isto para o Ministério. Isto depois de entrar no Ministério, fui por 3 vezes surgido pela GNR em casa. Mas antes de lá chegarmos, António, não se esqueça disso, isso é importante. Antes de lá chegarmos, eu gostava de tentar perceber, portanto, estávamos aqui na época 60, dos anos 60, finais dos anos 60, não é? Foi. Eu sei que foi por volta dessa altura que vocês sentiram necessidade e que cresceu essa ideia em constituírem da chuva e para fazer o salão, ter um salão para fazer as festas. Para ter um salão para fazer as festas. Tal e qual. Não sei se o Alberto ou o Jorge também querem complementar. Eu vou dizer, eu penso, na minha maneira ainda hoje,
tenho a convicção de que, a ter sido realizada uma festa anual, que foi feita toda ela por uma comissão de festas de jovens, na altura da coisa, e que foi uma festa extraordinária. Isto foi em... Que trouxe cá os Seis Latinos, é muito falado, penso que todas as gerações que já ouviram falar do famigerado conjunto de Seis Latinos, que veio cá pela primeira vez, foi uma comissão de festas, e era tudo gente jovem. E foi à volta desse grupo que depois outros ficaram a conversar. Verificou-se que na altura, na realidade, havia uma grande lacuna na população. A festa realizava-se no primeiro fim de semana de outubro e muitas das vezes outubro era um mês chuvoso e tínhamos a festa com chuva e a festa ao ar livre, ou era numa tenda de um António Padeiro de Alcobaça, que vinha cá. E, portanto, verificou-se que uma coisa que havia um grande déficit era realmente um espaço que pudéssemos fazer festas e que depois pudesse servir para outras atividades, para promoverem iniciativas aqui na terra. Pronto, e à volta do grupo de jovens em que eu fazia parte, o Jorge. Quem é que era mais? Eu lembro-me também do Luís Bento, que também nessa altura estava por Lisboa, e em algumas coisas também recordo-me que, por exemplo, eu e o Jorge fomos a um programa de rádio em Lisboa, então realizado pelo Marcos Vidal, em que vamos falar do projeto que havia para Valdemaceira. Essa iniciativa que tivemos proporcionou que o Marcos Vidal montasse um espetáculo e viesse exibi-lo a Caldas da Rainha ao Cine Teatro de Pinheiros Chagas, cujos lucros reverteu a favor do projeto de Valdemaceira. Foi, sabia disso. Pronto, é verdade. No Cine Teatro de Pinheiros Chagas... Foi no início logo da coletividade. Exatamente. Realizou-se um espetáculo de variedades, com artistas para a época de algum prestígio, e a receita reverteu a favor do... E como é que foi fazer isto? É preciso não esquecer, estávamos aqui a falar em off há pouco, que estávamos antes do 25 de Abril. Sim. Portanto, estamos a falar em constituir uma coletividade, enfim, uma associação de pessoas. Eu tinha quase 5 anos nessa altura, portanto não tenho muito essa noção, não andava no jardim de escola. É a primeira festa que... Mas imagino que em termos legais, na constituição destas coisas todas, enfim, não tenha sido um processo fácil. Como é que foi para vocês começarem isto? Que dificuldades tiveram? Que constrangimentos houve durante este processo? Já falámos há pouco que a ideia surgiu mais ou menos no final dos anos 68, por aí, não é? Começaram a sentir essa necessidade. Daí até à concretização em 73, que dificuldades é que houve, o facto de estarmos antes do 25 de Abril? Também? Não, as dificuldades foi em 1970. Em 1970, depois desses 3 anos, é que começou, e depois foi quando o Alberto teve aquela iniciativa de arranjar e dizer só temos uma solução, é para ver se sermos capazes de fazer uma coletividade, um salão. Naquele tempo falava-se de um salão. Aliás, a grande coisa, a coletividade nasceu porque havia necessidade de garantir uma entidade que suportasse o salão. É um salão, mas o salão de quê? E, portanto, uma coletividade e que dava resposta a outras deficiências que na altura a terra tinha, portanto... Uma coisa para fazer bailes, por exemplo, não é? O salão era para fazer festas, para fazer bailes, mas aquilo que depois, quando se constituiu o grupo e que se começou a designar como salão, ginásio, sede, era o nome que teve inicialmente e que se arrancou para o projeto, foi salão, ginásio, sede. Já se tinha uma perspectiva de
de salão para espetáculos, de ginásio para atividade desportiva e sede, que era a sede da coletividade, para abrir diariamente, para dar respostas à população que até então não existiam. Porque hoje é fácil, estamos todos dentro de casa. Na altura não havia televisões para todos verem o jogo da bola. Pois é. Mas é muito mal empregado aquele salão. Já vamos lá. Estamos aqui na fase ainda da ideia, da constituição do salão. O Jorge tem estado aqui a ouvir, mas fizeste parte desta ideia, deste projeto inicial. Estavas em Lisboa na altura também. Estava em Lisboa na altura e lembro-me perfeitamente quando a gente arrancou mesmo a sério com isto, andávamos num curso de formação na TAP. E era nesse mesmo curso, em intervalos nessa fase, que eu e o Alberto discutíamos até através das redes sociais da altura. Numa garrafa de vinho que encontrávamos, víamos o emblema. Agora estamos a beber água. Exatamente, víamos o emblema e dizíamos assim, este emblema era capaz de ser elegido para a coletividade. Até que cor é que punhamos? No outro dia apareceu outra garrafa de tal. E foi numa simples garrafa que a gente conseguiu tirar o emblema de Valmaceira para a coletividade, que hoje ainda existe. Muito bem. É verdade. E estávamos a receber aulas onde a gente estava a trabalhar. Estavam a trabalhar na TAP na altura. E foi o maior obstáculo que se teve, foi só em divergências, que não eram divergências, eram artigos de opinião, mas de resto, entre os três, nunca tivemos problemas. Sim, mas sentiram por parte na altura, a população de Valmaceira, com certeza teve conhecimento disto, não é? E também se manifestou de uma forma ou de outra. O que é que sentiram? E a Junta de Freguesia, certamente pediram apoios também à Junta de Freguesia. Sim, Alberto. Pedimos aqui, a Junta de Freguesia, estamos a reportar, o primeiro contacto da Junta de Freguesia foi antes de 25 de Abril. Exatamente. Era então Presidente da Junta, ou pelo menos tinha lá qualquer cargo, um Bernardo José. Bernardo José. Que nos fez o primeiro esboço, o primeiro projeto para o salão. Inicialmente teve um projeto. Entretanto, ao 25 de Abril, quer dizer, não se resolveu o problema da cedência do terreno nessa fase antes do 25 de Abril. Queres falar um bocadinho sobre essa parte da cedência do terreno? Que estávamos a falar em off, mas depois aqui acabámos por não falar sobre essa parte do terreno. Que diligências é que fizeram para conseguir arranjar um espaço para o grupo? O terreno era público. Não, que o terreno foi concedido com o direito de superfície, se a gente fazer aquilo. Devia ser sempre da Câmara. Okay. E o terreno é X em X anos, a gente tem direito ao terreno. Ok. Temos aqui uma entrada de um telefone. Mas o Alberto estava a falar aqui nas dificuldades que tiveram, portanto, da população de Valmaceira. Sentiram isso? Eu não senti dificuldades, quer dizer, dificuldades há sempre. Sim. Um projeto desta natureza. Na época em que foi, em Valmaceira, não era diferente das outras, das outras que rodeavam. Tanto assim que este projeto nasceu antes de todos os outros projetos que houve nas outras é importante referir isso. E isto é muito importante. É que muitas apareceram e praticamente todas depois do 25 de Abril, ou mesmo todas depois do 25 de Abril. Só fizeram os salões, Valado, os Queiros, Alpezarão tem a Casa de Povo, agora era a Casa de Povo. As Carrascas, tudo depois do 25 de Abril. Tudo depois do 25 de Abril. O nosso projeto é um projeto que teve à frente de tudo isto. A visão foi uma visão. Eu acho que isto que é importante. E Valmaceira deve estar grato, independentemente se o grupo agora não está a funcionar como se desejava. Isso não é importante. Eu acho que Valmaceira deve estar grata por na altura, nessa época, ter havido
essa visão da constituição da coletividade e com ela o projeto do salão, que foi importante. E penso que foi também o haver este projeto por trás da coletividade. Eu penso que se fosse só constituir uma coletividade sem trazer por trás o projeto do salão, que teria sido mais difícil. Assim, houve dificuldades de outra maneira. Temos que saber que o salão está como está, mas que nasceu aos fins de semana, sábados e domingos e feriados, a população andar lá a trabalhar e os materiais, uns eram comprados, outros eram oferecidos, e foi assim que aquilo nasceu. E foi feito. Há muitos registros fotográficos com essa. Há brinca-bocos, não é? Existe um espólio. Foi a pouco e pouco. Existe um espólio fotográfico que é importante até poder estar disponível. Quando essa coisa desapareceu lá da coisa, a gente foi pedir para fazer lá o baile dos casados. E aquilo desapareceu por via disso. E eles não deixaram fazer o baile dos casados. E a gente disse, o quê? Não deixo. E eles metiram-se todos. Quem foi ter com eles? Fui eu, o 27, o Carloto e o Manuel das Batatas. Fomos os quatro ter com eles. Eles estavam lá na coisa. É para vocês têm de emprestar o salão para a gente fazer aqui o baile dos casados. Não, aqui agora fazer aqui bailes, não se pode, mas não sei o quê. Calma-se pode o quê? Eles foram, quando depois no outro dia, pediram admissão todos. Só houve uma alternativa. Foi a gente fazer uma direção, foi o 27. Mas isto já foi posteriormente, não é? Já foi posteriormente. Mas o salão ainda não estava rebocado, só tinha o palco, estava tudo em tijolo, tijolo. Depois entrou o 27, a gente entrou, fomos arranjando dinheiro. Pá, naquele tempo fazia-se muito dinheiro, estás a ouvir? Eu, quando depois aquilo entrou lá uma comissão que era o Palé, era morreu o filho Eurico, era coisa, eles andavam ao montão de água e disseram a gente, a gente tem ali 100 contos e a gente quer deixar aquilo. Eu fui ter com o Faustino e disse para o Faustino, temos de arranjar uma direção capaz para o salão para a gente arranjar. Fui eu, depois eu era para ser presidente, eu disse, não tenho carro, tu tens carro para te deslocar, mas coisas, eu fiquei vice-presidente, eu fiquei ser presidente. Fomos contratá-lo a ele, contratámos o Humberto, era o tesoureiro, era o filho do Ramiro que morreu, depois veio o pai, reformou-se, veio o pai, ficou no lugar dele. O senhor Ramiro, sim. Ficou no lugar dele, era o Faustino, que era o outro. E era o Tónio Lopes. E quem abriu o salão meia-manha. Era o meia-manha. Não prestou para nada. O homem diz que a malta não ia lá, que aparecia com a camiseta suja e mais não sei o quê, e eu disse, Tónio, estamos na reunião, e eu disse, eles não querem que tu abras o salão e coisa que aparece não sei o quê, ou a ti pedia admissão, sais para Porta Grande. E a gente agora cada dia abre um salão até terminarmos. Em 1900, eu digo já, ora, eu fiz a festa em 85, terminámos em 1900 e a gente tomou, pois, posse em 85, salvo erro. Foi por aí, por essa altura? Foi por aí, e depois eu disse a eles, olha, vocês vão... Depois arranjaram outro, foi o irmão deste, para o meu lugar, e foi Tónio Mota que morreu, para o lugar, não sei de quem, do Tónio Lopes. E depois já agora o António? O seguinte é que quando a gente depois rebocou o salão, o Américo Lúcio quis casar a filha, veio lá, fizemos uma reunião, não sei se eles estão certos, fez uma assembleia, era coisa do salão pintado por dentro de novo. Ele fazer lume lá dentro com gordura, aquilo pois, não era o melhor. E eu disse, Homero, eu arranjo-te um homem que bota aqui uma tenda de cozinha, que é dos Molianos,
de graça. Vem cá pô-la de graça, só tem-se dado o dinheiro do gasol do homem que vi montá-la, que vi pô-la e eu depois vi buscá-la. E ele não quis, foi para o salão de Alfezarão, naquele tempo ele estava também a Viamari, foi para a Viamari e na Viamari teve que fazer o comer cá fora. Não pôde fazer Só, na ainda Viamari. voltando um pouco atrás, António, e portanto, vocês estavam aqui a falar há bocadinho que a sede teve uma primeira sede da coletividade, foi primeiro na escola. Foi, Não é? mas ainda há muito tempo. Sim. Muito. Jorge, tens falado menos, queres falar um bocadinho sobre isso? Ou... Da escola, que memórias é que tens dessa altura? só me lembro daquilo estar a funcionar e de mandar papéis de Lisboa para aqui. Ainda tem muito tempo, ainda tem muito tempo. O resto era tudo. Quem tratava era o Zé Carloto. José Carloto, que era o funcionário Era da... o funcionário que... Era funcionário. que se lá mantinha, praticamente. Era. A pessoa que era responsável. E ele durou quanto tempo essa sede lá na parte de trás da escola, portanto... É aquela parte. A escola não é exatamente como está agora. Mas eu lembro-me, eu tenho memória... A escola tinha a sala de aulas e depois tinha a residência Era a casa, estás a ouvir? Mas eu lembro-me, não sei, a não ser que fosse... Era a depois mais casa tarde. da Dona Maria Júlia dormia. Era o dela, que é mesmo o dormitório Da professora. Da professora. Ou depois Mas recordei-me uma coisa, é que eu lembro-me de lá ir, eu já era mais velho, portanto... Mas devia ter sido nessa altura, era nesse sítio lá atrás. E lembro-me de lá ir a uma reunião da direção, Duas reuniões, ou depois eram nas escolas feitas. Isso durou quanto tempo lá teve lá quanto tempo ainda? Não posso precisar exatamente. Mas não consigo dizer. posso dizer que esteve lá ainda. Isto enquanto o salão estava a ser feito. Estava a ser feito, o salão estava a ser construído. Ora, aquilo foi, começámos a fornecer, eles começaram a fornecer bicas no salão lá, no palco em cima, quando entrou 27, depois arranjámos e rebocámos aquilo, e ele é que mandou fazer o palco, a gente é que mandou fazer o palco, e depois lá é que começou a funcionar. Agora não sei em que era foi. Não interessa, também não é Não por me aí. lembro da era que Não é por foi. aí. Não é por aí. Mas devia durante... ser em 1978, Por aí, não é? por aí, 78. Nessa fase o salão estava a ser construído, não é? Estava, E que apoios é que vocês tinham para a construção do salão? Como é que isso Por era? exemplo, as festas a partir da altura em que se constituiu a coletividade, as festas, todas as festas, o resultado, os lucros da festa passaram a verter para o salão. Único e exclusivamente o salão. Único e exclusivamente. O objetivo, como resultado monetário, era para a construção. E, portanto, era daí. Faziam-se sorteios, recordo-me de alguns sorteios que houve, chegaram-se a fazer excursões, lembro-me de uma delas. Fizemos campanha do cimento. Fizemos campanha do cimento, quer dizer, havia imaginação de algumas coisas. Casas comerciais. Eu lembro-me que o Barros, o César, chegou a dar materiais também. O César do Barros. O César O Barros deu para ali muita coisa, deu para ali muito cimento. Deu também materiais. Deu muito ferro. E era assim, não é? Depois, Quando é que transitaram então da sede da escola tem memória disso? Em que altura o mais ou salão, menos? devia ser ali à volta de 1978, ou 80. Porque foi, eu tenho memória depois do Beleza, não é? Começou lá ou havia alguém antes dele que esteve no bar lá da coletividade? Acho que o Beleza ainda... Não, o Beleza teve Já mais tarde. foi mais tarde. Teve mais tarde. Pois antes disso não se recordam quem é que lá esteve. Não, teve o Carloto mais ou menos, é que foi sempre o da escola foi. Da escola foi. E depois quando mudou para o salão, também foi. Quando mudou para o salão, ou depois quando os outros saíram, que a gente fez o baile dos casados, foi quando se começou a fornecer lá as bicas. Não me lembro quem era. Houve uma altura e quem abriu o salão era a gente, um dia cada um. Digam-me só uma coisa para perceber. As festas da coletividade existiam
já existiam antes do salão Então vou fazer da isso, mas coletividade isso Não eram as festas da coletividade. Pronto, Eram a festa anual de Valmaceira. Festa anual. Esta festa anual de Valmaceira, agora misturando aqui um bocadinho as coisas, mas para irmos aqui um bocadinho atrás, que é importante. O meu pai ontem estava aqui a falar comigo e contou-me umas coisas que eu fiquei assim, porque são coisas já muito mais antigas, não é? Que têm a ver com, e vocês devem se lembrar certamente disso, eu é que não, que era ali em frente ao Zeca, havia um espaço onde se organizavam bailes do outro lado da estrada. Isso era o clube, isso era o antigo clube de Valmaceira. Pronto, era aí que eu queria chegar. Há muitos anos houve um clube. Vocês têm memórias Bom, disso? lá, esse clube só morreu quando eu fui para a tropa. Porque quem era? Foi por causa de ir para a tropa. Quem tomou, que eles queriam levar o Petromax, outro queria levar as cadeiras, outro queria levar as mesas, estavam a dever dinheiro e a gente, vocês não levam nada. Eu, o Manel da Sarola, o Ramiro Feijão, dizia, quando eu pôr lá o nome dele, via do pai e o coisa. E ainda era agora o outro, não me lembro de quem era. Pagámos ao Zeca, pagámos ao Chico Feijão e pagámos ao Pesquito. Às mercearias da altura. E ficou lá tudo. E não havia sócios. Quem queria jogar as cartas, todos os dias abria, quem queria jogar as cartas tinha de pagar. Não sei se era 5 tostões, se era 10 tostões. Então esse era o antigo clube de Valmaceira. Era o antigo clube de Valmaceira. Podemos dizer que era o antigo antes do... Antes do RDBM. E pagava-se 60. Se calhar, o meu pai falou-me que tinha por volta de 11 anos, 12 anos, na altura. 60 escudos por mês. E eles deviam... Eu não lembro disso, mas... Eles deviam... Mas muito... Mas eu ouvia falar. Lembra-me, vocês eram mais novos, eles deviam 5 meses de renda, era 60 escudos de renda que o Carreira recebia, 300 escudos, e quem pôs esses 300 escudos, fomos a gente, demos 100 escudos cada um não sei quem era o outro, mas o outro ainda teve dinheiro para entrar. A gente éramos 4. Depois, segue-se o seguinte, eu vou para a tropa, o Ramiro disse, o António vai para a tropa, o Manel tratou de embarcar e segue-se o seguinte, aquilo depois entregou-se a chave ao homem e o Petromax disse, olha, vocês, devido isso para vocês, eu para a tropa já não quero. O Ramiro, acho que ficou com o Petromax. Fizeram as divisões lá da coisa, não é? Mas era um clube onde se jogava, onde havia também a organização de futebol e havia bailes, não é? Neste antigo clube. Mas era um clube que não era... Vamos lá ver. Não era do nosso tempo. Não é do vosso tempo, sim. Não é não ser do meu tempo. Eu ainda tenho uma vaga recordação disso, de alguma coisa que se tenha lá realizado. E depois ouvi contar os meus pais e ouvi pessoas falar sobre isso. Mas era um clube que era uma organização. Certo, assim mais, exatamente. Mas onde eu queria chegar com isto era tentar perceber, relativamente às festas de Valmaceira, se vocês têm memória de há quanto tempo essas festas se começaram a realizar. Se foi muito antes do salão. Eu penso que foi dentro 1956. Eu tenho a ver com o 56? 1956. E digo já quem é que eram os festeiros. Sim. Era Foi desde aí que começaram as festas. Era o Joaquim Bragas. Sim. É o Rico. Não, senhor. Era o Vitorino. Era o Francisco Juga da Maragó, que era o pai da Helena. Era o Fernando Periquito. Eles eram 5, e era o outro. Os bailes foram feitos naquele salão do Periquito ali, lá que eles fizeram... O salão do Periquito, que era onde? Era o que agora está a Casa da Valadares, que ali o salão... Não é no Kim Gravatas, não foi depois, não é? Foi em 56. Isto porque a capela tem data de construção de 57. O juiz que entrou mais novo para a festa fui eu, em 1960, quando saí da tropa. Que idade tinha? Em 62, e da tropa fui em 58, saí em 60, e em 59, e em 60 fui o juiz da festa, fui o mais novo. Eu fui 6 vezes juiz desta festa de Valmaceira. 6 vezes, hein? E agora, por fim, quando fui estas 2 vezes, andava na sarrada, parece-me o 27 lá ter comigo e diz-me assim, epá, Deus lá tenha alma em descanso. Se tu voesses vinho, disse, tu estavas com uma puta de uma boadeira bruta, pá. É tu fardaste-te arralhado, ter filhos, sempre.
juiz da festa, e eu disse assim para ele: ralhei. E sabes o que é que eu ralhei? Que eu vejo que ele não tinha competências para tomar as rédeas de ser juiz de uma festa. E por isso é que eu ralhei. Até eu estou agora com 75 anos, entras para a festa, tu estavas perdido em mesma coisa, na terralas. Talvez faça essa e ainda faça outra. E eu pus no outro ano seguinte, dei o nome ao meu neto, mas coitado, era com 18 anos, eu quero que eu As festas foi sempre... estar a luz, ou é que fui para logo, que a gente 3 meses antes tem de ir à EDP resistir à luz e tem que já fazer vão essas calçar. diligências todas. Mas vocês, as festas, para dizer que as festas foi uma coisa que foi sempre paralela ao grupo, não é? Havia Primeiro foi a festa que nasceu. Sim, paralelas ao exatamente. grupo. Eles chegou o grupo, era o dinheiro que sobrava era para o grupo. E antes da coisa, o dinheiro que sobrava entregava-se, por fim ficavam com ele, mas ao passar dali de um certo, foi em 60, depois no outro ano foi o Vitorino, o Besteiro e coisa, sobrou dinheiro, o Figueira Padeiro veio cá tocar e a gente deu o baile de graça a quem tinha dado esmolas e quem não tinha dado esmolas pagava, e esse dinheiro entregou-se depois à capela, e a partir daí o dinheiro que sobrava era entregue à capela. À capela. Na totalidade. O quê? Na totalidade, era entregue Na na totalidade. totalidade o que sobrava entregava-se à Isto capela. até ao salão depois começar. Até o salão começar a funcionar. Quando o salão começou a arranjar o salão, o dinheiro que sobrava era para o salão. Depois, mais tarde, começou-se a entregar outra vez uma parte à capela, não é? Mais tarde, recentemente. Então dependia muito também Do valor e das direções. Então, quando eu fui para a gente para meter coisa que a Paula do Periquito queria que eu entregasse metade para a capela e metade para o salão, tive umas coisas, dou 500 euros à capela, que a capela... Eu lembro-me disso, eu fazia parte dessa direção. Isto já está resolvido. Eu dei 5 contos para a capela. Isto da organização do salão deve-se à juventude da minha geração. Da tua geração, sim, da vossa A gente geração. tinha uma necessidade imperiosa que via conjuntos e éramos doidos por música e de ver aquelas... Fala um bocadinho sobre isso. Fala lá um bocadinho. Em Lisboa, de Arraiais e o Cabana, e a gente via, porque é que não fazemos igual uma coisa destas? E graças a essa coisa que a gente tentava, e depois fazíamos, ver este ano vai o Zé Cid, para o ano tem que vir um melhor para aqui ainda. E lutou-se muito e conseguimos. E vocês conseguiram chegar à fala com os grupos, facilmente? Nunca... Ô Jorge, desculpa a coisa. A gente até tentávamos... Jorge, desculpa o que eu te diga. Vieram 6 latinos, vieram os biquinhos, vieram coisas, mas como o Figueira Padeiro nunca cabe em nenhum conjunto. Contra isso, eu tenho a tua... Tens uma opinião, tenho outra. Para mim... Não vamos discutir os gostos de cada um. Não, Figueira Padeiro marcou uma época. Foi antes os 6 latinos marcaram outra época. Posso dizer que houve uma festa, talvez megalómana para a altura, mas que foi de uma semana, começou um sábado, terminou no outro sábado, em que se iniciou a abertura com a Maria Albertina e o fecho com o José Cid. Para a época, foi uma coisa... Não foi numa altura que se fez também uma passagem de deles? Não, isso é outra coisa. É festa de imigrantes. António, deixa falar agora aqui. Essa é esta. António, só aqui para ouvir. Agora, essa festa de 8 dias, para a época foi uma coisa extremamente avançada. Foram 8 dias, mas não foi só no sábado e no outro sábado, num sábado com a Maria Albertina e no outro sábado com o José Cid. Toda a semana houve programas, cinema, atividades, exposições, uma semana preenchida com atividades. Aquilo que estavas a referir foi outra coisa, foi a festa do imigrante. Sim, eu lembro-me disso. Convém dizer, também marcou um momento aqui na povoação. Um dos pontos mais altos da... Porque teve o patrocínio da TAP.
a TAP ofereceu 2 viagens, Eu lembro-me disso, sim, sim. 2 viagens à Madeira, ao Funchal, para As missas. as missas. Portanto, houve um concurso de missas. Uhum. Epá, foi outro momento, mas isso não foi festa anual de Balmaceira. Isso foi uma Festa de imigrante. de um Do imigrante. imigrante, exatamente. Mas Foi um, salvo erro, em agosto, mas não posso precisar bem o Foi em agosto, Foi em agosto, mas é um ano. Foi em agosto. O Mas clube. não houve mais que uma. De imigrante? Sim. Isso fez mais coisas. Acho que houve umas 3. Esta foi a Mas segunda uma- mas pela- esta foi- Uma foram como vocês, referir mas àquela- acho que houve umas 3. Ainda retomando aquilo que estávamos a falar há pouco em off, o António estava a falar daquela célebre conversa que teve com o GNR na Caldeira durante estavam a constituir o grupo, não é? Estávamos antes do 25 de Abril. António, quer contar agora como é que foi realmente esse episódio com a GNR, o que é que ela lhe disse? Então ele disse-me a mim que pensava que a gente ia fazer uma organização na Caldeira que é... Voltando ao GNR, ele disse-lhe que vocês iam fazer era um golpe de Estado. que a gente tinha para organizar um golpe de Estado. E ele era o chefe. E o António era o chefe do golpe. Eu digo assim, mas gente, pelo amor de Deus, eu quero é trabalho e descanso e paz e união, é o que eu quero. Eu depois é que ele se abraçou a mim e ficaram 2 portas lá atrás no jipe e mandou Para ver sair. lá bem, E mandou sair um, mas assim também estava o, lá o dentro. trabalho que nós não demos. Epá, que na realidade houve aqui muita gente envolvida a tentar isso, Tanto saber o que é que... O catalão, o partido catalão, chamava-se João E não- Leste Batalheiro. E ele disse assim, epá, é pena não ter aqui uma coisa para fotografar, que eu fotografava até dentro do jipe, mais uma coisa que eles depois foram embora. Eu tinha fotografado dentro do jipe, mais os guardas. Epá, O homem, aquilo inclusive, tinha deu o tinha sido sargento metido. completo. Epá, eu tenho a impressão que aquilo até era um departamento do Estado na Avenida Infante Santo. Nem foi de santo. Na Infante Santo, exatamente. Eu recordo-me que foi um edifício da Infante Santo, Era na que Infante nós Santo vamos, que a gente ia. tratámos isso tudo, metemos os estatutos e tudo. E o requerimento assinado pelos 3 foi lá. Foi na Infante Santo. Foi na Infante Santo. Lembro-me. E, portanto, não, o ok não vinha enquanto aquilo não. Pá, onde é que é isto? É lá em Alcobaça. Epá, e eles... Pois os gajos viram, os gajos a trabalhar e tudo, não sei o quê. Depois o outro ali. Se calhar achavam... Eu quando ouvi o sargento dizer, o catalão dizer para o sargento, esses 2 indivíduos estão a estudar no coisa da aviação em Alberga. Eu disse logo, olha, é novamente para me lixar outra vez. Não, nós nessa altura já estávamos em Albergue. Já não dava. Não. Tínhamos saído. Eu saí primeiro, depois foste tu. Não, aquilo, a formação do grupo foi numa sala de aulas, praticamente. E foi na esplanada do Granada. E era a esplanada do Granada, foi a primeira sede. Aí foi a primeira sede do GRDVM. Em São Martim? Não, no Conde Barão, Lisboa. Granada, outro Granada. Granada, Largo de Conde Barão, Lisboa. Foi a primeira... Epá, vamos lá ver. Mas é, vocês, no fim, vocês os dois estavam em Lisboa a tratar dessa parte toda. E o António era aqui a... Eles O foram os dois a Adelino, assinar o Adelino era o Correio. Era o correio. O Adelino era o Correio. O Adelino taxista. O Adelino taxista. O Adelino Pereira, pai da Sim, da Leonor. Eu sei que Pá, fazia. ele ia todos os dias a Lisboa. A gente estava aqui todos Mas os dias com vocês ele. convidaram-me para ele ser, que ele mesmo... Ele não quis. Ele diz, não vou meter nisso. Está bem, mas... E o Ramiro Feijão foi também convidado, também não quis. E o Manuel da Saloma também não quis. Eu falei, não O vou. Manela foi. O Manela garantiu que não foi. O Ramiro não foi. O Ramiro não sei dizer, mas o Manela foi. Ou depois vocês já Manela têm foi. comigo, que tinham 3 pessoas para fazer um salão. E houve um que criticou bastante até a malta de não ter dito. Foi o António, o Custódio. Esse era também. Epá, era 3. Epá, e isto é assim.
O mínimo é 3, não é que não devessem ser mais. Certo. Epá, mas nesta altura, no início, seja, Isso, por vezes, o serem mais pode começar A destabilizar a a coisa. destabilizar. Pois. Pá, mínimo 3. Estava eu e o Jorge, que éramos os coisas. Pá, temos que arranjar outra pessoa que também nos dê garantias. Pá, também não é qualquer pessoa, não é? Não é a qualquer preço. Exatamente. E pronto, e ficou o António muito bem. Não, E ficou o António muito bem. Até o António é me emprestava a bicicleta quando eu vinha cá de Em férias. Assembleia de 2 decidiu-se o António. E está feito, e foi assim que correu bem. O sargento quando me disse a mim, dizer que vocês são todos familiares, porque o Jorge vai a Segismundo, o Alberto não sei se vai... Não, tu és... Eu sou o Alberto Francisco, eu ia a Foi Francisco. Alberto Francisco Bento. Mas a gente os dois, cada coisa. Foi quando ele, o chamo lá quando ele disse, e vocês têm ali a caldeira alugada para fazerem alguma coisa. Só vocês, não sei, tem as juízes que a gente... Estava a ver se vocês descaíam. Pois é, Estava a lançar a coisa a ver se vocês estava caíam. a falar à vontade, estava descontraído e coisa. Mas ainda teve aí, talvez meia hora comigo dentro do jipe. Pois e aquilo foi logo à primeira. Não, Mas não. as primeiras 2 vezes vieram à minha casa falar comigo. Isso vinha ele e dois guardas. Lá, não sei o quê, que você assinou um coisa, você sabe bem o que é que assinou, e coisa, eu sei o que é que assinei, é para fazer uma coletividade. Os gajos souberam logo disso. Salão. Porque Souberam não logo havia disso. salão. entrou É que não havia. no Ministério. Pá. Eu tinha a impressão que até era da educação e não sei o quê, era e desporto ou qualquer coisa do género. Olha, Educação e desporto. tinha a ou ver, qualquer- tinha. Sempre. Era na Avenida Infante Santo, isso recordo-me perfeitamente. Epá, entrou lá, epá, aquilo para ser aprovado, primeiro tem que Eu ainda saber tenho uma história para contar. Na altura tinha que saber uma série de informações. Agora não. E eu tenho uma história para contar sobre o salão. Sim, diga, António. Eu em Alpezarão, a quase um desenho lá um dia, com 3 elementos. E com um até ficámos assim um bocado, foi o pai aqui do Pedro. Aqui o pai do Pedro está casado com a filha da Marília. Disse-me assim para mim no Santa Mar. O polícia. Tu vocês agora têm que comprar o boinho ou Serafim para telharem um salão. Disse, opá, negócios, que o salão é telhado. Não tens a gozar que o salão é telhado. E foi passando, o salão é telhado e coisa. Quando ele tratou para casar a filha e coisa, eu disse, então tu não tens vergonha de fazer a função pedir num o telhado com um boinho. Vocês foram heróis. Essa não posso passar, se Agora calhar. dou-vos valor. Vocês foram heróis, sim senhor. Aquilo, houve tempo que aquilo, ainda levou tempo até... Até ficar telhado, não é? Então, lembro-me, pá, aquilo. Ele- Começaram-se a fazer bailes lá, Foi. ainda era só à volta. Só tinha 4 coisas de tijolo. Tijolo à volta. À volta. Exatamente. A primeira festa... Há fotografias Isso disso. estás a Sim, ver, eu a lembro-me primeira disso. festa... Aquilo foi feito fazer. A primeira festa fizeram vocês, Claro. eu não fiz parte, lá com 4 tijolos, tinha 4 tijolos só à volta, já tu podes ver uma coisa daquela com 4 tijolos à volta. Ainda não tinha o coisa baleado e nada, era só o coisa do salão. Era quase a E limitação. nem tinha aquela crescente perdiente, Pois. era só o salão. Isso até disso foi no final. E pronto, fica assim concluída a primeira parte da entrevista aos fundadores do GRDVM. No próximo domingo voltamos a encontrar-nos para continuar esta agradável conversa. Obrigado por estares comigo, obrigado por ouvires, obrigado por sentires. Este foi mais um episódio de Memórias de Valdemasseira. Até a próxima conversa, daqui, onde o tempo ainda sabe ficar.